Sim, tá lá, Super Esporte ao vivo. Hoje é quinta-feira, tá? Dia 2 de abril de 2015. O São Paulo perdeu por 1-0 para o São Lourenço em Buenos Aires. Mas, apesar disso, o presidente Miguel Haydar assegura a permanência do técnico Muricy Ramalho no cargo. Na contramão, o Corinthians segue invicto com 4 jogos e 4 vitórias. E já que o número 4 insiste em fazer presente, a vitória de ontem sobre o Danúbio em Itaquera foi por 4-0, com 3 gols do Guerreiro e um do Jadson, que abriu o placar. Noite quente no Campeonato Gaúcho, o lateral Fabrício do Internacional se irritou com a torcida colorada e perdeu a linha, fez gestos obscenos que causaram a expulsão dele. Temos ainda também a apresentação do Egídio, que vocês viram aí, daqui a pouquinho a gente mostra tudo isso pra vocês e muito mais. Mundial de Surf. Ontem foi encerrado o primeiro round da segunda etapa do circuito mundial em Bells Beach, na Austrália. O Filipe Toledo, que venceu a etapa de abertura do Tour, ficou em terceiro na sua bateria, atrás do também brasileiro Jadson André. Miguel Pupo também não passou sua bateria. Portanto, dos 7 brasileiros na competição, o único que não vai precisar disputar a repescagem vai ser o Gabriel Medina, que foi direto para o terceiro round. Os outros meninos vão precisar, então, fazer o round 2, que significa a repescagem. Copa do Brasil, no duelo entre os Botafogos da Paraíba e do Rio de Janeiro, nada de vencedor. Já o América de Natal garantiu um lugarzinho na próxima fase da competição ao golear o conterrâneo Globo. Grêmio venceu o Campinense fora de casa pelo placar de 2-1 e por pouco não arrancou uma classificação antecipada para a próxima fase do torneio. Mesma situação do Vasco, que também venceu o Rio Branco por 2-1, mas não conseguiu eliminar o confronto da volta. Vamos aos gols. Na Arena da Floresta, Bernardo encontrou Thales, que abriu o placar para o Vasco diante do Rio Branco. Ainda na primeira etapa, o zagueiro Douglas Silva subiu no terceiro andar para fazer o segundo da equipe carioca. O resultado eliminaria a necessidade do jogo da volta, mas aos 35 da etapa complementar, Quinho acertou este belo chute e deu números finais ao duelo. Rio Branco 1, Vasco 2. Em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, o América de Natal passou o trator em cima do Globo. Sonoros 5-1 para a equipe americana. Com a vitória, o Mecão já garantiu vaga na sequência da Copa do Brasil e vai enfrentar agora, na próxima fase, o vencedor do confronto entre Atlético Goianiense e Coruripe de Alagoas. Em João Pessoa, duelo entre os Botafogos da Paraíba e do Rio de Janeiro. E olha que só 2 jogadores estavam a fim de balançar as redes. Rafael Oliveira abriu a contagem a favor da equipe mandante. Bill primeiro de pênalti. E depois, completando o cruzamento de Jobson, virou a partida para o time carioca. Mas Rafael Oliveira ainda achou uma brechinha para deixar tudo igual no Nordeste do país. No estádio Amigão, em Campina Grande, Douglas recebeu de Yuri Mamute e fez 1-0 para o Grêmio sobre o Campinense. Os donos da casa empataram com Felipe Alves cobrando pênalti. Quando o jogo parecia se encaminhar mesmo para uma igualdade, Giuliano lançou Luan, que tocou por cima do goleiro e fechou a conta. Final, Campinense 1, Grêmio 2. Bom dia, Godoy. Bom dia, Anitta. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia pra você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você, hein? E você estava de olho nos gols da Copa do Brasil. Mas que como tal? é que pode, né? Quanta burrice, quanta teimosia ou quanta superstição. Os 2 Botafogos jogando quase, mudando o branco pelo cinza, quase iguais.
2-2, com 2 gols dos dois mesmos jogadores dos dois times. Acho que aquele negócio, benzeu aquele jogo de camisa, aí não pode mudar, tem que jogar com aquele jogo de camisa, né? Coisa de superstição brasileira. Aí depois mudaram, colocou um inteiro de branco e o outro de listrado. Como é que, pô, 2 times jogando... É a mesma coisa... Era 1º de abril, Godoy. É a mesma coisa que misturar um monte de zebra. Qual que é a zebra 1, qual que é a zebra 2, qual que é a zebra 3, pô? Oreiudos! Como é que pode, cara? Bom, vamos falar do Santos. O Santos tem a semana livre para treinar, né? E tá só pensando no Corinthians, que tá com aquele peito inflado da vitória de ontem. Vamos ver essa reportagem do Adriano Dolfi. Um Santos que tropeçou nos últimos 2 jogos. Sem Robinho, é verdade que estava na seleção brasileira, mas que já treina com os companheiros. Que terá Vladimir no gol no restante do Campeonato Paulista. Sem vencer há 2 jogos, o Santos terá a missão até o momento mais complicada dessa temporada. Enfrentar o Corinthians fora de casa, equipe que tem a melhor campanha do Campeonato Paulista. Partida muito importante, né? Independente da situação que esteja o campeonato, é um clássico, né? Contra o Corinthians, é uma equipe muito qualificada, mas a nossa equipe também é muito qualificada. Não tenho dúvidas que a gente vai chegar lá no domingo e apresentar o melhor futebol possível. O jogo que vai medir como é que o Santos está. A gente já vem provando aí que a gente vem numa evolução, então é mais uma batalha contra o Corinthians, um jogo difícil, muito difícil, posso dizer. Então a gente vai estar cada vez mais focado para que a gente possa chegar lá e fazer um bom jogo. Expectativa, né, Godoy, para esse jogo, porque o Corinthians está imbatível, não tem o que falar do Corinthians, né? O Corinthians, além de estar jogando bem, está proporcionando ao torcedor, ao telespectador, a satisfação. O torcedor ou quem assiste o jogo do Corinthians fica satisfeito com a determinação com que o Corinthians joga, aplicação, taticamente, uma equipe muito bem montada e os jogadores cumprindo a determinação. Você vê o técnico na lateral do campo, o semblante do Tite de satisfação com aquilo que foi combinado, treinado e sendo aplicado e cumprido pelos jogadores. Ou seja, o resultado é de fato condizente com o que está sendo feito em campo. Não tem outra opção, é vitória, vitória convincente, vitória de satisfação, vitória de orgulho, e tomara que contagie os demais treinadores, as demais equipes, para que nós tenhamos um futebol brasileiro deste que joga para o gol, joga para satisfazer o consumidor. 38 mil torcedores no estádio não é à toa. Não é para conhecer mais a Arena Nova do Corinthians, o Estádio Novo do Corinthians. É para ver o time jogar, com a certeza que vai sair de lá satisfeito com o futebol que vai ser mostrado pela equipe. Atropela o Santos ou não? Não diria que atropelará o Santos, mas vai ser um jogão, porque o Santos também não é equipe de ficar se defendendo e precisa jogar para ganhar. A vitória é a responsabilidade do Corinthians. Para o Santos, o importante é também jogar bem para não perder, se possível ganhar. Mas vai ser um jogaço. Muito bom. E assim como o Santos, o Palmeiras tem a semana livre para trabalhar, ajustar o time para o jogo do próximo sábado, que é contra o Mojimirim no Allianz Parque. O Verdão apresentou ontem o lateral esquerdo Egídio e hoje já treinou na academia de futebol. É para lá que a gente vai agora ao vivo conversar com o repórter Adriano Dolfi. Bom dia, Adriano. Bom dia para você, Anitta, ao Godoy, a todos que acompanham mais uma edição do Super Esporte. O Godoy, aliás, falava em satisfação. O técnico Oswaldo de Oliveira está bastante satisfeito com essa semana livre para trabalhar a equipe até o confronto de sábado contra o Mojimirim no Allianz Parque. Agora há pouco começou o treinamento, bem verdade, começou um pouquinho mais tarde o treinamento físico, com as presenças do jogador Valdívia, que não atua desde o dia 7 de dezembro por causa de uma lesão na coxa, mas é muito provável que ele faça a sua estreia na temporada. Zé Roberto também apareceu pelo gramado, correu, fez uma atividade física bastante rápida, mas esse sim deve ser desfalque, já que sentiu um edema na coxa após a partida contra o Red Bull. Palmeiras que apresentou o 20º reforço para a temporada. O lateral Egídio, que estava na Ucrânia, na equipe do Dnipro, mas estava sem receber salários desde o mês de janeiro. Vamos acompanhar o que falou Egídio em sua apresentação oficial. Eu recebi a proposta do Dnipro da Ucrânia e eu aceitei. Eu tinha mais 2 anos de contrato com o Cruzeiro, eu aceitei. E em questão financeira,
porque era uma situação financeira muito boa para mim particularmente. E chegando lá, não foi nada disso, foi uma situação muito frustrante. Fui com o pensamento de uma coisa, chegou lá, eles não corresponderam como tinha que ser. Passei sufoco lá, gastando meu dinheiro pessoal do Brasil, muitas coisas ruins que eu passei lá. Então, até então que eu entrei com o meu advogado contra o clube e voltei imediatamente para o Brasil. Sei que a disputa ali pela lateral também vai ser grande, que tem grandes jogadores. Infelizmente o João Paulo machucou, tem o Zé Roberto, tem o Vitor Luiz, né? Mas eu venho para disputar a vaga, der a oportunidade para me jogar, vou dar o meu melhor em prol do Palmeiras. Meu pensamento agora somente é o Palmeiras e jogar bola. Eu espero que a transferência chegue o mais rápido possível e me estar liberado para poder atuar. Eu estou bem preparado, estava jogando, então acho que não vamos ter dificuldade não, e pode ter certeza aí que eu vou dar continuidade ao prêmio que eu ganhei do ano passado de ser melhor. Vou continuar dando o meu melhor agora em prol do Palmeiras. Lembrando que a contratação do Egídio foi um pedido do técnico Osvaldo de Oliveira. O jogador se lesionou aqui em um treinamento na semana passada na academia. É uma posição que o técnico julgou que ia ficar carente aqui no clube. 20º reforço da temporada, porém o atleta só deve ser inscrito no Campeonato Brasileiro, já que o Palmeiras vai enfrentar aí problemas de documentação e de regularização. O mesmo não vai ocorrer com Cleiton Xavier. Esse sim será inscrito na próxima fase do Campeonato Paulista. Voltamos aos estúdios, Anitta. Obrigada, Jordi. Obrigada. Mais informações, então, do Palmeiras às 6 da tarde, no Gazeta Esportiva. Queria saber o que você achou dessa chegada do Egídio no Palmeiras, Godoy. Olha, eu ainda não considero esse rapaz, mas por 2 anos que ele fez de excelente temporada no Cruzeiro, eu não considero ele um grande lateral. Tecnicamente, é um jogador limitado. É um Juninho que tinha lá o Palmeiras e que foi campeão da Copa do Brasil também. No Cruzeiro ele se deu bem. Aliás, só no Cruzeiro ele se deu bem. Tomara que ele consiga repetir isso no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras deveria investir nos jogadores que ele tem lá. Tem o Vitor Luiz e tem um outro que está emprestado para o Atlético Goianiense, que estão pedindo o Matheus, estão pedindo ele de volta. Deveriam investir nisso. Mas vai acrescentar. Um jogador que é campeão, bicampeão, então pode acrescentar muito para o grupo. Individualmente, eu acho ele um lateral limitadíssimo. Mas tem esse passado que o credencia a ajudar o grupo a ser um grupo vencedor. E o que me dá medo é uma semana livre para o Osvaldo. Por no quê, Santos, toda vez que ele tinha uma semana livre, o Santos perdia. E tomara que não aconteça mesmo, mas se for por superstição, Mojimirim seco. Sério, Godoy? Mesmo se o Valdívia estrear? Valdívia estreando vai equilibrar, pode dar empate. Tá, eu sei que já virou lenda urbana, né, o Valdívia não é dia estrear, 1º de abril, né? Não, hoje já é 2, mas... mas vai sábado o jogo? Domingo? Sábado? Sábado? É sábado. É sábado? É sábado. Cuidado, hein, Valdívia? É dia de arrebentar o Judas. Fica esperto, hein? Senão vai pro departamento médico de novo. Não, Judas. E tome departamento médico, e tome chinelinho. Tadinho, ele tem que competir pela Copa América, né? Tá de brincadeira, Copa América. Vai jogar no Chile, então, fica lá, pô. Vamos falar da Copa Libertadores da América? Em Buenos Aires, no estádio El Nuevo Gasômetro, São Lourenço e São Paulo fizeram até um jogo equilibrado, mas no final os argentinos levaram a melhor, 1-0 com um belo gol marcado por Martim Cauteruccio. Com a vitória, o São Lourenço chegou aos mesmos 6 pontos do São Paulo no grupo 2, mas o tricolor ainda mantém a vice-liderança por conta do saldo de gols. O técnico Muricy Ramalho falou sobre o resultado. E o jogo desde o primeiro tempo muito controlado, nosso time marcando bem assentado no meio campo, o time deles já errando muitos passes, isso é sinal de que já estavam batendo desespero. E num lance realmente isolado, eles começaram a pôr a bola na alta, né? Aí tomamos um gol. Eu acho que o time nesse dia ou nessa noite jogou bem, enfrentou, nunca sofreu pressão, que aqui é difícil, mas é coisa da bola, ou seja, eu acho que ainda tem coisa reservada na frente bem ainda.
O que prejudicou muito foi o Kardec. O Kardec realmente é o cara de frente nosso. E aí a gente fica sem um cara de frente, porque o Pato é um cara que sai da área, né? Então fez muita falta. Eu acho que se a gente continua com esse time que começou o jogo, a chance nossa era maior. E aí, Godoy, Kardec fez muita falta mesmo. Qual a tua avaliação dessa partida? O Vinícius, nosso companheiro de equipe lá da redação, falou o seguinte: eu não sei qual foi o jogo que o Muricy Ramalho assistiu, não. É isso que porque, assim, eu não achei o jogo bom. É isso que eu tô tentando, porque eu consegui assistir o jogo do São Paulo inteirinho e não consegui ver. Até escrevi no blog lá da Gazeta Net. Eu não vi isso daí. Agora, se o Allan Kardec fez toda essa falta, ó, torcedores são paulinos, você tá no bico do corvo, você tá no apogeu da lona. Por quê? O Kardec não é tudo isso? O Kardec não jogou nada, cara. Não jogou nada. Outra coisa, Pato. Ô, São Paulo, faz favor. São Paulo, diretoria de São Paulo, providencia uma sunga ou uma tanga pro Pato jogar. Joga de sunga, de tanga. Por quê, Godoy? Porque o cara joga o jogo inteiro puxando o calção pra cima, quer mostrar as coxas, joga de sunga, joga de tanga, pô. O Pato, o Pato não, agora vamos mudar de ave. O Ganso, só no trotezinho, não dá um pique, não bate uma falta, não chuta uma bola no gol. O pique que o Kardec deu, ele torceu o joelho. Pisou fora do campo, torceu o joelho. Vocês estão de brincadeira. Tolói toma um chapéu. Becão que jogou na Europa. Toma um chapéu daquele. Rogério Ceni ajoelha de novo. Esse Reinaldo, ele é ruim à frente e ele é ruim atrás. Ele consegue ser ruim dos dois lados, pô. O São Paulo não consegue jogar com 11 jogadores. O São Paulo não consegue jogar com 11 jogadores. Mas o Muricy elogiou o Reinaldo. Se ele fala o que ele elogiou no microfone. Pega as imagens dele no banco de reserva, o que ele falava desse Reinaldo. É brincadeira o jogador jogar no São Paulo, não tem comprometimento com os demais companheiros, não tem comprometimento com o clube, não tem comprometimento com a torcida e com o grupo. Com o grupo, cara. Você achou que faltou garra, Godoy? Falta garra, falta muita coisa. Não é garra, não. Falta atitude. Porque o cara não precisa ter garra. Quem tem garra é cachorro. Cachorro que é pra morder. Morder, cara. Agora tem que ter Zé Maria aqui atrás tá morrendo de rir. Comprometimento. O cara não tem comprometimento. Vê as imagens do Ganso. Só no trotezinho. Olha lá. Olha o trotezinho. Tá bom. Só no trotezinho. No trotezinho, vamos falar do Corinthians? Cara, e o outro lá, puxando, mostrando. Eu gosto. Arruma uma tanga pro Pato. Vamos no trotezinho falar do Corinthians? Na Arena Corinthians, o Timão não tomou conhecimento do Danúbio, goleou por 4-0 e manteve o 100% de aproveitamento na Libertadores até aqui. Guerreiro, 3 vezes, e Jadson, de falta, marcaram para o Corinthians. Após a partida, o técnico Tite exaltou o bom futebol apresentado pela equipe e falou sobre mais um caso lamentável de racismo. A vítima da vez foi o volante Elias, que teria sido chamado de macaco pelo zagueiro Christian Gonzalez. Fala aí, Tite. A equipe, o grupo de trabalho, ele cresceu muito comigo e no meu conceito, quando eu falei para eles agora. Cresceu muito comigo no conceito pela dignidade, pela conduta, pelo caráter, por matar no peito uma série de coisas que nós sabemos o que aconteceu dentro do campo. E ele transformou isso em nível de concentração alta para jogar futebol. E fez um baita de um jogo, e teve um baita de um resultado, e se não fosse o goleiro ia ser um baita maior ainda do que foi. Não Fornaroli, o número 7, eu não falo com ele. O número 7 eu não falo com ele. E nem ele vai se dirigir comigo no final do jogo para dar a mão comigo, não vai ter, não. E não teve, porque se dirigiu. Eu sei por quê. Eu sei o que os atletas passaram dentro do campo. Ficou uma dúvida. Você se refere, quando não estende a mão, ao Fornaroli, né, o atacante 7, ou ao Gonçalves, o 17, que foi quem teria ofendido o Elias? Nenhum dos dois. Ok. Pronto. Ainda sobre isso.
O que é certo, né, Godoy? Agora, nem vou... O que é certo, depende, né? Não, o que é certo é o que ele falou. O que é certo para você pode ser certo para mim. É verdade, Godoy, está correto. Mas racismo, você concorda que o racismo... Então, mas esse negócio de racismo... Já deu, né? Eu sei, mas eu sei que existe uma campanha, a FIFA está empenhada nisso e tudo, o que é racismo, o que não é. No futebol, a gente sabe bem o que é provocação. Tá. Provocação e o que é racismo. Ao pé do ouvido, só falando. Que esse tipo de provocação, como teve com Elias, esse tipo de provocação está sendo enquadrado como racismo, que a FIFA quer banir isso, como a sociedade toda quer banir isso do mundo. Mas no campo de futebol existe muita provocação, que é o que esse número 7, o tal de Fornaroli, aí fez o jogo todo. Por isso que eu te falo, só nós sabemos o que nós tivemos que aguentar dentro do campo do tal de Fornaroli. Ô Godoy, o que existe hoje para proteger o jogador numa situação dessa? Vou te explicar por quê. Porque o Elias disse para a diretoria do Corinthians que não queria levar para formalizar, exatamente, fora do formalizar campo. essa injúria racial, campo. Exatamente. Então, é uma situação complicada, porque a legislação no Brasil toma uma atitude, a legislação no Uruguai toma outra, a legislação no outro continente toma outra. Então, dentro do campo a gente sabe o que é provocação, o que o jogador faz mais para provocar do que por questões raciais. Mas eu deixo a atitude que for tomada que seja levada adiante. Agora, é importante que na esfera esportiva, a Conmebol punisse esse jogador pelas imagens. Né? Porque seria legal se o Elias tivesse dado um soco na cara dele e não tivesse sido expulso. Aí seria legal, seria bacana. Mas não poderia fazer isso, que seria expulso e prejudicaria a equipe. Mas o Corinthians jogou, mereceu ganhar, 2 vira, 4 acaba. Essa equipe, pela situação que está na tabela, o Danúbio poderia jogar mais e brigar menos, provocar menos. Godoy, você falou da tabela, vamos ver como ficou a tabela, então, do grupo 2 da Libertadores da América, que é o grupo da morte. O Corinthians está com 12 pontos, o São Paulo vem na sequência com 6 pontos, assim como o São Lourenço, que está com 6 pontos também, e o Danúbio na lanterna com nenhum ponto. O São Paulo, como a gente já disse anteriormente, tem a vantagem por conta do saldo de gols, né? Mas eles estão na tabela empatados. Vamos falar sobre o caso do Fabrício, se vocês puderem soltar a imagem. Ontem teve rodada pelo Gauchão, né, o Godoy, e o jogador Fabrício, lateral, se esquentou com a torcida e teve essa atitude aí que a gente vai ver, né? Enfim, vai parar a bola daqui a pouquinho. Ele já está gesticulando lá. E aí ele começou a fazer esses gestos aí, batendo boca, enfim, falando algumas coisas. Os companheiros dele tentaram apartar a situação, mas ele estava com a cabeça muito quente, muito esquentado e foi expulso. Essa atitude do árbitro está de acordo com o que você faria, por exemplo? Infelizmente, mesmo entendendo tudo que o jogador estaria passando naquele momento, o árbitro não pode deixar passar sem punição o gesto de ofensa do jogador para com o torcedor. E aí que entra uma situação complicada, porque eu já vivi isso também na minha vida, eu como árbitro e com a torcida. Quando você responde para 1, para 2, para 3 de forma agressiva, você acaba arrumando confusão com todo mundo, principalmente que ali tinha torcedoras, embora hoje no estádio tem mulher que é mais agressiva verbalmente do que, tem uma atitude verbal muito mais agressiva do que o homem. Mas o Fabrício tinha que ter autocontrole. É claro que ele extravasou o que ele deve estar vivendo ali já há algum tempo de conflito com a torcida do Inter ou com parte da torcida do Inter. E ele acabou extravasando de uma maneira equivocada e que não deveria ter feito, já que ele acabou se transformando no bandidão, né? Ficou todo mundo contra ele. Obrigada, Godoy. Mais informações 6 horas da tarde, então, no Gazeta Esportiva. E o futuro do Fabrício é incerto agora no Internacional, tá, gente? Pode ser que ele vai ficar um tempo suspenso, pode ser que ele rode de lá. Um beijo, gente. Eu tô no Revista da Cidade agora comemorando 3 anos. Hoje, 11h30 da noite, visite um restaurante especializado em acarajé com Hoje Tem. Assista agora, Revista da Cidade. Pra você me amar, eu te amo, eu te